Olá, meninos! É um prazer estar aqui com vocês novamente. Na aula passada, nós fizemos a correção das nossas atividades da primeira e da segunda semana. Então, hoje, nós vamos fazer uma retomada desse conteúdo para que vocês possam fazer uma boa prova. Então, vamos lá? O conteúdo inicial abordado na física para esse primeiro bimestre são as cargas elétricas. Então, as cargas elétricas estão relacionadas à eletricidade. E o que é eletricidade? É movimento. Movimento de quê? De elétrons, que são produzidos a partir de dois pontos de um condutor. Vamos imaginar que eu tenha um fio, né? E de um ponto a outro eu tenho esse movimento de elétrons. É, em termos gerais, a área da física que estuda os fenômenos causados pelo trabalho das cargas elétricas, né? Então, é o trabalho das cargas elétricas. Só que não está presente só nos nossos aparelhos eletrônicos, né? O nosso computador, o nosso celular. Está presente também na natureza, através, né, das descargas elétricas que resultam em relâmpagos, por exemplo. Então, é um fenômeno que também é natural, ele não é somente produzido pelo homem. Além disso, a eletricidade, né? Ela é o principal tipo de energia existente. Então, existem áreas que estudam, né? Essas cargas elétricas. Então, nós temos a eletrostática. O que a eletrostática estuda? Dedica ao comportamento das cargas elétricas sem movimento. Então, elas estão estáticas, essas cargas elétricas. Já a eletrodinâmica, aqui nós temos, né, a palavrinha dinâmica, quer dizer que essas cargas elas estão em constante movimentação. Elas, então, não estão estáticas, elas se movimentam. E nós temos o eletromagnetismo. Eletromagnetismo quer dizer a capacidade tanto de atrair quanto de repelir polos. Então, a gente vai ver isso mais à frente. Todos os corpos, eles são constituídos de átomos, né? Nós falamos muito sobre esses átomos, né? E eles podem ser descritos como constituídos de partículas elementares. Quais são essas partículas elementares de um átomo? Nós temos os prótons, nós temos os nêutrons e temos também os elétrons. Então, a carga elétrica é uma propriedade que está associada às partículas elementares que formam um átomo. Então, vamos ver aqui o modelo. Então, aqui nós temos o modelo do sistema planetário, que é o mais simples, né, e adotado para explicar essas partículas. Então, como que essas partículas se distribuem num átomo? Aqui, nós temos essa imagem e nós vamos analisar. Aqui no centro, eu tenho essas estruturas aqui, ó. Vamos imaginar que essas vermelhinhas aqui sejam os prótons. Cada uma delas são os prótons. As vermelhinhas são os nêutrons. Então, os prótons e os nêutrons se localizam onde? Se localizam no núcleo. Elas estão bem aqui no núcleo. Já os elétrons são esses aqui que ficam se movimentando em torno do átomo, né? Elas se movimentam, elas não estão prendidas, elas são desprendidas. Então, os elétrons se encontram onde? Os elétrons se encontram na eletrosfera. Então, aqui é possível mostrar que os prótons e os elétrons, eles têm comportamentos elétricos opostos. Então, vamos ver mais aprofundado. E com essa informação, foi possível mostrar que existem duas espécies de cargas elétricas. Então, nós temos a carga elétrica positiva e temos a negativa. A positiva tem comportamento igual ao dos prótons, então os prótons eles têm cargas positivas. Já os nêutrons, né,
se comportam como cargas neutras. Eles não possuem cargas elétricas. Então, os nêutrons não possuem cargas elétricas. Os prótons, eles têm cargas elétricas positivas. E os elétrons, então, eles têm cargas negativas. Elétrons têm carga negativa, nêutrons têm carga neutra e prótons têm cargas positivas. E aí, meninos, nós temos representando corpos que são eletricamente neutros, corpos que são eletrizados positivamente e corpos que são eletrizados negativamente. Então, aqui nessa imagem, a gente tem o quê? Eu tenho 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Quando eu tenho a mesma quantidade positiva e a mesma quantidade negativa, quer dizer que o corpo é neutro. Quando eu tenho mais cargas positivas do que cargas negativas, quer dizer que o corpo está eletrizado positivamente. E quando eu tenho mais cargas negativas do que cargas positivas, quer dizer que está eletrizado negativamente. Então, o corpo possui carga total igual a 0 quando eu tenho o mesmo número de carga positiva e o mesmo número de carga negativa. Quando o corpo apresenta número de prótons diferente do número de elétrons, nós dizemos que o corpo é eletrizado, né? Então, o corpo apresenta carga elétrica diferente de 0. Quando um corpo possui uma maior quantidade de cargas positivas, nós dizemos que ele perdeu elétrons e por isso está eletrizado positivamente. E quando um corpo possui mais cargas negativas que positivas, nós dizemos que esse corpo está eletrizado negativamente. A carga elétrica não é criada e não se perde, ela apenas se transfere de um corpo para outro. Então, não quer dizer que aqui nós criamos uma carga e aqui também. Quer dizer que as cargas elas foram transferidas de um corpo para outro. Os prótons, por estarem localizados no núcleo, eles compõem uma estrutura fixa na estrutura atômica. Portanto, eles não podem se deslocar no interior da matéria. Tá? Então, os prótons eles são fixos lá no núcleo. Já os elétrons, eles se encontram nas camadas externas e eles compõem uma estrutura que se movimenta em torno do átomo. Então, eles se movimentam constantemente. E aqui, quando as partículas estão eletrizadas com cargas de sinais contrários, elas se atraem. Agora, quando elas estão eletrizadas com cargas de sinais diferentes, elas se repelem. Olhem para essa imagem aqui. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. O que vai acontecer com elas? Elas vão se atrair. As setinhas estão mostrando que elas estão se atraindo. Agora, aqui eu tenho uma positiva e outra positiva. O que vai acontecer com elas? Elas vão se repelir. E aqui uma negativa e outra negativa, elas também se repelem, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Não deixem de fazer as atividades, pois vai ajudar muito vocês a estudarem para a prova, tá bom? Um beijo para vocês, queridos. Até a nossa próxima aula, ok? Até a próxima aula, um beijo.